Hugo Katsu é formado em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal Fluminense, diretor, roteirista e assistente de direção, além de pesquisador em cinema e relações étnico-raciais. Mariana Suzuki é roteirista na produtora Coração de Selva, estuda audiovisual na Universidade de São Paulo e roteiro na Vancouver Film School. Lira Kim é graduanda em audiovisual pela Escola de Comunicações e Artes da USP, onde teve a oportunidade de roteirizar e dirigir seu primeiro curta-metragem de ficção, Ti. Atualmente trabalha com edição e montagem e tem participado de outros projetos que buscam resgatar narrativas de migração coreana. Eric Han Schneider é um Munji Han e graduado em design gráfico. Estudou na UFPR, a Academia Real de Artes da Holanda, e hoje é artista, ilustrador, tatuador e designer, e busca em seu trabalho autoral o desenvolvimento de sua linguagem na arte e no desenho, para que seu trabalho seja sempre um reflexo do seu interior, sendo assim um veículo para entender-se melhor como artista e pessoa racializada. E a Bia Hong, que vai mediar a mesa, ela faz graduação em audiovisual na ECA USP, atua na área de som direto e tem documentado entrevistas com avós coreanas, buscando fortalecer o imaginário de histórias migrantes. A Bia é a pessoa do Mediação que vai estar, então, compondo essa parte da mediação da mesa. Para quem não sabe, acho que todos vocês sabem, mas o Mídia Só é esse coletivo onde eu e a gente fundou, e a gente está aqui muito feliz que todos vocês vieram. É o nosso primeiro evento super grande. E, enfim, é um coletivo feminista coreano, onde a gente tenta buscar também diálogos com outras pessoas racializadas asiático-brasileiras. Então, vamos começar. Boa exibição para todos. Quando me convidaram para falar sobre o quadrinho, inicialmente eu pensei em mostrar as páginas e meio que falar sobre, mas como o conteúdo está de graça para quem quiser ver na internet e também está aqui para quem quiser folhear, eu achei melhor reunir várias fotos da minha família e apresentar para vocês um pouco a história deles e também o que isso me influenciou como pessoa e por que eu decidi fazer o Harmonia, por que ele é importante para mim e porque, enfim, isso mesmo. Aí, acho que pode passar. Essa é a única parte do quadrinho ali. Bom, essa é minha família, a família Han. Essa foto foi tirada na Coreia, antes deles virem para cá. Nessa época minha mãe ainda não era nascida. O meu avô e a minha avó, eles tiveram 7 filhos, no qual 5 são homens e 2 são meninas, e são as 2 caçulas. Nessa época minha mãe e minha tia ainda não eram nascidas, mas eu acho massa mostrar para vocês terem um contexto dos rostos, assim. Eu tenho também aqui uma colinha, espero que vocês não liguem. Mas essa apresentação que eu vou fazer para vocês é basicamente uma história sobre uma ruptura muito grande que eles sofreram e como isso também influenciou a geração da minha mãe e as próximas. Eu vou tentar não falar demais, né? Mas pode passar. Esse é o meu avô. Ele nasceu antes da separação das Coreias, obviamente. Meu avô nasceu em 1914, se eu não me engano. E eles moravam no que seria a região norte do país, mas ele trabalhava no sul. O meu avô, ele serviu ao exército e isso marcou muito a vida dele de várias formas um pouco negativas. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial como mecânico, quer dizer que ele ficou longe dos conflitos, mas ele perdeu muitos amigos e ele pôde ver de perto o que significava fazer parte de uma guerra. Isso acabou influenciando toda a decisão dele de migrar para o Brasil, de formas que eu vou falar mais para frente. Pode passar. Essa é uma foto dele no exército com 2 amigos, está bem embaçado, mas acho que dá para ter uma ideia. Pode passar. Essa é uma foto do meu tio, na casa deles, com um uniforme de colégio. Eu acho legal, eu acho muito massa a foto, porque tem um contraste muito grande entre a Coreia antiga e a Coreia que seria moderna na época. E era uma Coreia muito instável economicamente, por causa que estava rolando a Guerra Fria, tinha rolado a Segunda Guerra, isso passando um pouco mais para o futuro, né? E eu acho que existia uma cultura de colégio um pouco autoritária, e eu acho que essa é a realidade deles. Pode passar. Essa é uma foto do casamento da minha avó. Eu vou ficar fazendo vários pulos no tempo, tá? Porque as fotos nem sempre fazem sentido em timeline. Mas eu acho
eu gosto muito de ver essas fotos sobre cerimônias coreanas, porque particularmente eu não sei nada sobre elas. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso mais pra frente, mas da minha família eu sou um dos únicos que é filho mestiço, né, que seria, tipo, o meu pai ele é branco, então por causa disso eu tive um afastamento muito grande da Coreia, sobre a cultura coreana, principalmente na minha idade de formação da adolescência. E para mim é muito louco ver como os meus avós faziam parte de um contexto no qual eu tenho muito pouco referência sobre, tipo, as principais linguagens. Então eu acho que, por mais que a gente tivesse uma conexão, existe uma ruptura cultural entre as nossas gerações que eu estou tentando vencer agora, mas eu sinto que tem muita coisa que realmente foi perdida. Pode passar. Essa é uma outra foto. Eu acredito que essa da esquerda, que é a moça que estava na outra foto, é da irmã da minha avó. E os outros eu não conheço. Eu sei que o casamento deles foi arranjado. O que eu posso dizer também é que eu sei da família, que é bem pouco, mas eu tenho quase certeza que meu avô tinha alguma ascendência mongol por causa do tamanho dele, que ele é bem alto para um homem asiático, para um homem coreano. E a minha avó, eu acho que ela também tinha uma família que não era necessariamente coreana em muitas gerações, só que eu não sei de onde eles vieram. Pode passar. Essa é uma foto da escola da minha avó. Ela está lá no canto direito, no inferior. Aí está lá com cara de emburrado. E é legal ver que da geração dela para a geração do meu tio, os uniformes se mantiveram. Pode passar. E essa é a foto deles no barco vindo para o Brasil. O meu avô, ele tinha uma pequena empresa de meio de nylon, na época, no sul do país, e já tinha rolado a separação e eles moravam no norte. Então, quando subiu a separação, o meu avô ficou alguns meses separados da minha avó, que estava no sul, grávida de um dos filhos e já com uma criança pequena, que eram os primeiros 2 filhos deles. Eles ficaram separados por alguns meses até o meu avô conseguir cruzar. E eu acho que todas essas coisas traumáticas dessas separações da Coreia, que foi em 38, né, já estavam criando um medo muito grande neles, até porque eles estavam tendo uma família cada vez maior. Essa aqui de baixo, que está mais na frente, com essa cara mais franzida, é a minha mãe, e na direita dela é a minha tia, que é a bem novinha. Eu acho pessoalmente muito louco para mim essa foto, porque minha mãe sempre me falou que as primeiras memórias de criança dela são do barco. Ela não tem nem memória da Coreia. Ela veio para cá com uns 4 anos de idade. Então, eu acho que para essa geração que já tem uma loucura identitária, de tipo, entender-se como brasileira e como uma ascendência asiática, eu acho que para minha mãe era ainda mais louco, porque de fato ela era coreana, só que ela não teve nem tempo bastante para tipo, estar imersa na cultura coreana e ser criada nessa cultura. Ela saiu de lá tão cedo que ela não lembrava quase nada. O que ela tem de cultura coreana era realmente o que ela tinha em casa. Pode passar. Essa é uma outra foto que eu acho legal. Não tem nenhum parente meu aí, mas é muito bonitinho, né? Eu acho legal como as crianças estão todas de hanbok. Eu acho que isso mostra muito como era muito, apesar disso, é uma foto do barco, né? Então, a viagem no barco era de muitos meses, eu não sei direito quantos, mas era muito tempo. Então, todas as cerimônias que tinham no calendário coreano, eu acredito que eles faziam. Isso mostra que a cultura coreana tinha muito a ver com manter umas tradições, que eu acho que a gente acabou perdendo muito por conta da imigração e por conta da influência externa que teve na Coreia, sempre teve, né? Do Japão, depois da Rússia e dos Estados Unidos na época da Guerra Fria. Então acho que muita coisa a gente perdeu não só por causa da imigração, mas porque o povo coreano foi um povo que apoiou muito assim, no leste asiático. Pode passar. Essa é uma foto que foi colorida pela minha tia, ela era sem cor antes. E é uma foto de um tio-avô. Essa é uma outra que me toca muito, porque ele é irmão do meu avô, né? E é uma parte da família que tinha um apreço. Minha mãe disse que minha avó ela era muito protestante, que ela foi criada nesse contexto, e eu acho que ela até estudou em colégios protestantes. Mas o meu avô, ele tinha uma relação grande com a cultura xamânica coreana, que era meio que a religião que existia antes de ter muitas influências externas. E esse era uma festividade em comemoração do primeiro aniversário de uma criança, que eu imagino que deva ser aquela criança lá embaixo, também com uma cara franzida. Acho que nenhuma criança gostava muito da cerimônia. Mas na mesa tem um monte de bala e tal, e me toca porque, primeiro, eles são parentes
que eu não sei o nome, eu não conheço, e que já devem ter morrido ou tido filhos, e que eu nunca vou conhecer, mas que ele era irmão do meu avô. E, ao mesmo tempo, tinha também uma cerimônia perdida, porque eu nem conhecia ela até chegar a foto, botar no Twitter e ter algumas conversas nos replies. Então tem muita coisa que eu ainda vou descobrir, tem muita coisa que eu ainda estou descobrindo, mas é sempre com pequenas migalhas que a gente vai achando, porque muita coisa se perdeu. Pode passar. Essa é uma foto do meu avô. Eu queria contar duas pequenas histórias que são... O meu avô e a minha avó, eles venderam tudo para vir para cá, porque quando você imigrava de lá para o Brasil, você tinha que comprar um lote de terra por pessoa. E na época o meu avô tinha 7 filhos, né, além da mulher. Então ele vendeu toda a indústria, vendeu todos os bens que ele tinha. Eu acho que talvez a família dele também tenha ajudado ele um pouco para ele poder pagar para todos os filhos virem para cá. Na época você tinha que comprar um lote de terra para cada filho, se não me engano. E então ele veio para cá. Minha mãe diz, não sei se é uma lei de família, mas que tinha meio que R$80 no bolso. Eram todos filhos pequenos, o mais velho tinha 15 anos. E eles foram para o Rio de Janeiro. As terras que eles compraram, na verdade, eram um manguezal onde não se podia plantar e não se podia fazer nada. Então, na verdade, eles foram enganados pelo governo. Com a ajuda de imigrantes japoneses, inclusive o meu avô, ele tinha uma resistência, tipo, ele sabia falar japonês por causa da colonização e ele sabia falar chinês, mas ele tinha uma resistência em entrar em contato com os japoneses por causa de toda a história de guerra que teve, e por ele ter sido militar, eu imagino que deve ter sido ainda mais intensa, mas foi um orgulho que ele teve que engolir, porque a comunidade japonesa ajudou muito a família quando eles saíram do Rio de Janeiro e vieram para São Paulo. Originalmente no Rio de Janeiro a imigração era para a família ir trabalhar na fazenda, né? Tinha muito uma coisa de ser rural. Só que o meu avô, ele não sabia nada sobre plantar, né? Ele tinha uma indústria, ele era mecânico, ele tinha uns outros conhecimentos. Então ele não se adaptou lá e ele conseguiu trazer toda a família para São Paulo, onde eles trabalhavam vendendo frutas. Eles compravam no Cerrado e revendiam em outro lugar da cidade. A minha mãe disse que até o final da vida ele não conseguia mais abrir a mão de tanto que ele carregava a caixa, porque ele levava os filhos para trabalhar e eles tinham que carregar a caixa de um lugar para o outro, tipo, todo dia. Meu avô, ele só prosperou depois que meus tios tinham uma certa idade, que apesar dele ser um homem que tinha muita dificuldade, ele tinha uma certa visão, assim. Então ele mandou um filho para o sul e um filho para o norte, para Manaus, para trabalharem lá e buscarem meio que alguma oportunidade para a família trabalhar em outra coisa, porque ele viu que apesar de eles terem uma frutaria, eles tinham uma frutaria sabe essas na frente de uma loja, que não é a loja da frutaria, meio que no fim de uma escadaria, assim, na frente de um prédio, ele vendia as frutas ali. E um dos meus tios que foi para Manaus descobriu na época a Zona Franca, que era que, eu não sei em detalhes, porque eu não sou super estudado em economia, então me desculpem, mas não pagava uma porcentagem tão grande de taxa para trazer produtos da China. E como ele falava chinês e falava japonês, era uma oportunidade dele mediar essas importações. E daí ele conseguiu levar toda a família para Manaus, que é onde minha mãe foi criada e onde eu nasci. Apesar de todo mundo achar estranho eu ter nascido em Manaus. E depois que eles ficaram com mais dinheiro, eles conseguiram retornar para a Coreia pela primeira vez depois de muitos anos. Então meu avô ele já tinha 60 e poucos anos quando ele pôde retornar pela primeira vez. Ele tinha prometido para a mãe dele que ele ia comprar o jazido da família, onde as pessoas da família estavam enterradas, e levar os restos mortais do pai dele. E ele também foi num dia de um feriado que eu me esqueci o nome agora, mas é um feriado no qual você come junto da onde as pessoas, seus antepassados estão enterrados, como uma forma de dividir o alimento e agradecer. Então ele cumpriu essa promessa para a mãe dele, voltou, comprou o jazido, e essa é uma foto dele fazendo essa cerimônia no local onde a família estava enterrada. Uma outra história da minha avó é que a primeira vez que ela conseguiu voltar, ela estava indo para ver a mãe dela, basicamente, só que poucos dias antes dela chegar, a minha bisavó morreu, e elas nunca conseguiram se encontrar. O que é uma história bem triste, mas eu acho que representa muito bem o que era o trauma da imigração, principalmente nessa época onde não tinha internet, onde a comunicação era muito difícil, onde muitas famílias se separaram, né, como a minha. Pode passar. Esse sou eu ali, todo babado, beleza? E a minha avó e meu avô.
A nossa relação em harmonia, eu não consigo tocar muito sobre como era a nossa relação enquanto eu era criança, porque é uma história sobre a morte da minha avó. Mas a verdade é que eu, tirando minha mãe e mais um tio, nenhum outro irmão da minha mãe casou com alguém que não fosse tipo de ascendência coreana. Eram os casamentos arranjados e tal. Então minha mãe quebrou esse tabu na geração dela, e eu era um filho mestiço que eu acho que eles não sei se eles estavam muito esperando ter um neto mestiço. Eu não sei qual era a relação deles comigo, assim, mas eu fui ganhando eles aos poucos, né? Então a nossa relação no início era de um afastamento bem grande, na verdade. Quando eu era bebê, eu tinha um pouco de medo do meu avô, porque ele é muito sério, assim, e ele era meio rígido, eu não entendia o que ele falava, porque eles nunca aprenderam a falar o português. Então eu era um pouco assustado com ele, eu tinha muito carinho pela minha avó, mas às vezes ela me falava umas coisas que me assustavam também, porque ela tinha mania de me dar medo, tipo assim, ela não queria que eu ficasse na janela, então ela me contava uma história super assustadora sobre a janela, que eu ia morrer, e eu ficava tipo, caraca, essa galera é hardcore. Eu tinha um pouco de medo, mas eu tinha muito carinho por eles, pode passar. E essa é uma foto minha com meu pai, só para ilustrar que para mim eram universos muito diferentes. Essa loira da esquerda é a Bruna, que é minha prima de parte de pai. Então, quando eu estava com a família do meu pai, eu era visto como uma coisa muito diferente, uma pessoa muito diferente, né? Uma coisa meio dura de dizer. Então, eu saía com a minha prima e as pessoas achavam que a gente era amigo. Eu nunca era reconhecido como parte da família dele. Então, para mim, existia uma confusão muito grande, porque nessa época também eu morava no Rio de Janeiro, que é onde eu fui criado, e lá também tinha bem poucos asiáticos, né? Como muitas pessoas podem concordar. Então, quando eu era mais novo, eu era tipo o asiático, assim, mesmo criança, em todo local, era o japinha, fofinho e tal. E no meio da minha família eu me sentia muito diferente. E no meio da família da minha mãe eu também me sentia muito diferente, porque eu tinha primos que eram filhos de casamentos coreanos, que falavam coreano, que se comunicavam com meus avós. Então, eu acho que nessa época eu mesmo me afastei bastante da cultura coreana. Quando eu era mais novo, até fazer uns 15 anos talvez, eu tinha uma relação de quase repúdio mesmo, porque eu tinha um medo muito grande de todo o bullying que rolava em volta. Tipo, tudo que tinha a ver com o ser asiático eram, na verdade, brincadeiras maldosas de pessoas brancas, né? Então, eu não tinha uma relação muito boa com o ser asiático. E quando eu tinha contato com os meus avós, eu sentia uma parede muito grande, por causa que a língua era diferente. E quando a gente é criança, a gente não tem muita paciência, né, de ficar, tipo, se comunicando, principalmente com meus avós. Tirando minha avó, o meu avô, ele não era muito de toque. Então, a gente acaba criando essa distância. Pode passar. Foi só mais velho que eu comecei a, tipo, através da minha mãe, na verdade, notar a importância que tinha para mim uma relação com a minha própria ascendência. Porque como eu deixava fatores externos definirem o que era ser asiático, eu obviamente não tinha uma relação boa com ser asiático. Mas quando eu percebi que minha mãe era uma mulher coreana e comecei a, tipo, ficar mais velho, entender as nuances do que é uma realidade cultural, do que é uma realidade de um imigrante, eu comecei a achar muito importante retomar esse contato, principalmente quando eu tinha já uns 16 anos. Só que foi a mesma época que meu avô teve um AVC e ele ficou até o fim da vida sem conseguir se comunicar, tipo, nem em coreano, assim. Meu avô, ele teve um AVC e ele perdeu o movimento do lado esquerdo do corpo, quando eu tinha mais ou menos uns 16. A minha família, tipo, todo mundo ficou girando em torno disso, assim, em torno de cuidar do meu avô, e a minha avó, principalmente, que foi com quem eu comecei a ter mais contato. Por isso, quando ela morreu, há uns 2 anos atrás, em 2018, eu percebi que, infelizmente, eu tinha perdido muitas chances, na verdade. Eu tinha o contato com eles, eu tinha ele como uma coisa um pouco garantida, assim. E por mais que eu achasse importante, eu estava preocupado com o vestibular e coisas da vida, e eu não fiz o esforço devido para realmente me comunicar com eles, mesmo sabendo que eu achava aquilo importante. E quando eu comecei a realmente tomar ações concretas sobre isso, o meu avô já nem conseguia se comunicar e a minha avó já estava ficando cada vez mais velhinha, que foi com quem eu comecei a ter um contato muito intenso e de muito carinho, por estar visitando ela toda semana. Quando isso aconteceu com o meu avô, também foi um baque que eu percebi que não é uma coisa que ia durar para sempre, sabe? Por isso, quando minha avó morreu,
quem leu o quadrinho sabe, mas o processo todo, até o enterro da minha avó, foi cheio de nuances que deixavam muito claro que era pelo fato dela ser uma mulher imigrante. E eu percebi que era importante eu contar aquela história, porque com certeza já tinha acontecido com tanta gente, mas eu não soube pela minha vida toda, sabe? A gente toma como garantido que a pessoa vai estar lá, que a gente sempre vai poder fazer o contato que a gente quer, mas a verdade é que nossos antepassados passam, muitos já passaram, e muita coisa a gente perde. E que se eu não fizesse alguma coisa sobre a morte da minha avó, aquilo ia ter passado de um jeito como se não tivesse tido a importância que teve para mim. A minha mãe vestiu o hanbok na minha avó, no corpo da minha avó, porque nenhuma pessoa da funerária sabia vestir uma roupa coreana em alguém. E eu também não sei vestir uma roupa coreana em alguém. Então, ao mesmo tempo que tudo servia para reforçar uma distância que eu tinha com uma cultura que eu não queria ter, tipo a distância, também era muito pesado para minha mãe. Então, pode passar, não sei se tem mais uma foto, eu acho que tem essa foto da minha avó, que foi no casamento do meu tio, e também foi a foto que eu usei como base para fazer a capa, porque foi o dia que ela estava mais feliz, assim, que eu vi ela mais feliz pelo menos, foi no casamento do meu tio, e que ela estava com esse hanbok azul e roxo, assim, que é como eu vou lembrar ela sempre. E acho que é isso, basicamente. Eu acho que a gente está numa oportunidade, falando da nossa geração mesmo, falando como filho da minha mãe, porque eu sei que minha mãe não teve essa chance. A gente está numa oportunidade de retomar coisas e de pesquisar coisas também pelo acesso de informação e de entender melhor a nossa ascendência e, tipo, dizer o que isso significa sendo brasileiro, que é uma oportunidade que minha mãe não teve, que meus avós não tiveram, nem de se inserir no Brasil totalmente quando eles vieram para cá. E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é aproveitar isso ao máximo e botar essas histórias lá para fora, para também as pessoas novas que estão vindo, as crianças, saberem a importância de retomar essa conexão. Então é isso, gente. Obrigado. Oi. Bom, acho que é muito legal quando a gente vê produções assim que são muito pessoais. E, enfim, todo mundo aqui trouxe a sua própria família e transformou em personagem, ou está criando narrativas a partir delas. E é assim que a gente consegue conectar as pessoas, né? Transformar uma história que muitas vezes é coletiva, que envolve uma história, que envolve outras gerações e outros tempos, e trazer seu próprio olhar, a sua própria vivência, experiência. Aí eu queria que os outros também apresentassem seus projetos e contar um pouco de onde também veio a necessidade de trazer suas próprias avós para a produção de vocês. Oi, boa noite. Sou Lira, estudo audiovisual na USP. Acho que já foi falado, mas eu vou repetir porque eu acho que foi isso que me deu a oportunidade de estar aqui hoje, porque foi lá que eu conheci a Bia, que me introduziu ao Mitiosol, e também, de certa forma, conheci a Mari, também minha veterana. Eu também assisti o doc sobre o perigo amarelo do Hugo lá na USP, e indiretamente também foi onde eu conheci o trabalho do Monge, da Paty Bach, enfim. E também foi onde eu descobri que eu gostava de cinema. E agora olhando, pensando tipo, no tema dessa mesa, olhando em retrospecto, eu acho que tem muito a ver com eu ter crescido ouvindo histórias de imigração e de como era a vida da minha família na Coreia, mas ao mesmo tempo eu cresci muito longe aqui do Bom Retiro, eu não tive muito contato com outros coreanos, eu também não tive contato muito com minha família, meus avós emigraram de volta para a Coreia, maternos, migraram de volta para a Coreia quando eu tinha uns 3 anos, meus avós paternos foram para os Estados Unidos. Aqui no Brasil também minha família, tem uma parte da minha família que está em Belém do Pará. E é muito, enfim, ao mesmo tempo que eu tinha essas histórias,
eu também não tinha acesso direto a essas fontes e eu acho que isso, de alguma forma, como eu falo, estimula muito a imaginação, né? Então, quando eu comecei a estudar audiovisual e tal, eu acho que enfim, o audiovisual cria essa possibilidade de criar imagens. Então, de certa forma, me apropriar um pouco disso e, enfim, produzir, né? E aí, sei lá, e aí eu tive a oportunidade de propor dentro do curso ainda, um curta, que na verdade não era para ser um curta, ia ser uma videoinstalação com dança, e aí deu tudo errado. Mas eu tô viajando já, vou voltar. E aí eu tinha pensado inicialmente na videodança, porque eu queria atrizes coreanas. Aí eu pensei, nossa, onde que eu vou encontrar atriz coreana? E aí eu pensei que a dança talvez, tipo, K-pop, mas aí eu encontrei conheci por meio do Mídia Só, mãe da Yara, a Regina Yeonja-Hoi. E ela dançava Sarpuri. E eu acho que, enfim, eu não vou me alongar muito nisso, mas eu acho que fazer o curta promoveu alguns encontros que, tipo, acho que o teaser do Diva é tipo um comecinho, o curta em si é um pouco do início desse processo de pesquisa que o Monge falou um pouco. E... não sei, é só o início de um processo, assim, eu queria continuar pesquisando mais e... o filme fala um pouco... eu acho que, olhando em comparação agora com os outros curtos que passaram, tem um pouco dessa distância, eu acho que imprime um pouco de, tipo, como é uma coisa meio imaginária, meio fantástica, assim, até pela distância da casa vazia, enfim, acho que passa um pouco disso. É tipo um olhar que eu tenho agora, nesse que eu tô, tipo, começando a ir atrás dessas histórias, de, tipo, entender eu como descendente de coreanos, e é isso. E eu, só pra finalizar, pra não me alongar muito, tipo, só, como eu disse, essa foi uma oportunidade que surgiu dentro da faculdade, né? Foi proposto dentro de uma grade curricular e tal. E o CTR, que é o Departamento de Audiovisual da USP, ele dá um dinheiro pra gente, só que fazer audiovisual é muito caro. E esse dinheiro não paga nem direito ao almoço, assim. E, enfim, tipo, eu acho que tem um valor de produção que imprime na tela, mas a maioria das coisas foi, tipo... por exemplo, a locação, na verdade não é uma locação, foi emprestado, no caso da família da Isabel, da Vandinha, que está aí no palco, queria agradecer. Também tem uns elementos tipo, decoração mesmo, a maioria da casa, a maioria emprestado. O figurino foi a própria Regina que emprestou. E o que a gente gasta muito é transporte, alimentação, ajuda de custo para ensaio, para os dias de filmagem, e aí a gente está fazendo, não sei se vocês viram, mas tem o Instagram do curta, do projeto, que a gente vai divulgar lá uma rifa, que é inclusive de uma tatuagem da Patti Bike, uma tatuagem de R$300, cada rifa custa 3, 2 por 5, depois vocês seguem lá no Instagram. Depois vocês seguem lá no Instagram e aí, enfim. Qual que é o Instagram? Projeto.di. E, enfim, é isso. Posso fazer? Oi, não tá funcionando. Queria só que você contasse um pouquinho mais, que, enfim, não tá funcionando. Não tá.
que é uma ficção, né, que você traz, e aí tem duas atrizes que representam uma geração, uma da mais nova e outra que é a mãe dela, e a avó, no caso, ela é tanto o fantasma que a gente vê no teaser, quanto a voz que a gente escuta também, né, e só que no caso ela é a única que não é atriz. Por que você pensou em trazer sua própria avó e não pedir para alguém atuar e falar uma coisa que você gostaria, que, enfim, acho que muitas vezes faz parte da ficção? Eu acho que isso tem a ver com, tipo, primeiro eu já tava achando muito difícil, achei que ia ser muito difícil encontrar atrizes coreanas, tipo, da minha idade, ou da idade da mãe, e encontrar uma avó coreana eu achei que ia ser difícil, assim. E tem outro problema que eu não falo coreano também, até porque teve esse momento que eu também me dissociei, então eu não ia conseguir passar o que eu queria, assim. E aí eu pedi, tipo, minha avó tá morando hoje em Belém do Pará, com meus familiares de lá. E foi uma coincidência, assim, que minha mãe foi lá ver ela e tal, e aí eu pedi pra ela, mãe, grava uns áudios da minha avó, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com, tipo, a maior parte da minha vida foi assim que eu me comuniquei com ela, né, tipo, porque, na verdade, ela veio pro Brasil só quando eu tinha uns 10, e aí ficou nisso dela ir pra Belém, eu também não tive muito contato, então eu acho que a gente sempre falou muito por telefone, assim, então eu acho que tem... Tipo, o fato da voz dela estar no telefone, eu acho que tem a ver com isso. Oi, eu sou a Mariana Suzuki, eu sou roteirista, trabalho com roteiro e eu fiz o segundo Bachan que passou. O filme, pra mim, hoje vendo ele, assim, tendo essa experiência, ele é uma coisa que marcou muito um processo que eu passei em 2017, assim, basicamente. Foi 2017 para 2018, que foi quando a gente gravou. E a gente trabalhou por ele por um ano e meio, né, montando. Mas eu sinto que ele vem com e essas produções que a gente faz, ao mesmo tempo que a gente está tentando aprender e ver a nossa ancestralidade de uma maneira diferente, ela vem marcada dessa visão que a gente está tendo no momento, né? Então, eu acho que o Hugo passou por isso com o Perigo Amarelo, de que deu um ano da montagem, foi assistir e falou, putz, tá datado isso, né? Falar, nossa, esses termos a gente não usa mais, essa visão de mundo que a gente não tem mais. E o fato da gente estar fazendo essas coisas muito ligadas à nossa ancestralidade, agora está caindo a ficha, né, para muitos de nós, ela vem sempre com esse repensar. E para mim, agora ter essa visualização depois de tanto tempo sem tocar nesse material, sem pensar nele, foi muito isso, assim, de pensar como assim eu acho que o nome da minha avó, Dona Cecília, não é o nome dela, sabe? Tipo, como assim? Não tem nada a ver, sabe? É o nome dela, é o nome que ela escolheu, é o nome dela. Mas ao mesmo tempo é bom ver isso de que a gente tá mudando, sabe? Tipo, às vezes esse pequeno pensamento que a gente tem agora, essa discussão que a gente tem agora, que daqui a 5 anos vai ser datada, ela pelo menos fez a gente chegar lá, né? E eu acho que todos os nossos projetos têm um pouco disso, assim, de marcar o momento que a gente está agora. Mas é isso, eu estou muito curiosa para ver como que a gente vai crescer, para daqui a 5 anos se encontrar de novo e ver, nossa, aquele filme ali, ele era meio ruim, mas agora a gente está aqui colocando personagens amarelas na novela e filmes brasileiros, comédia romântica, com pessoas amarelas tendo relacionamento e serem gostosas, sabe? Provar essas coisas de que a gente existe, que a cidade de São Paulo ela tem essa característica muito rica, e até Rio de Janeiro, sabe? Todo o Brasil tem isso. E como que a gente vai permear, passar dessa nossa discussão local para uma coisa que vai chegar para todos os jovens do resto do Brasil, que às vezes não tem esse privilégio de estar aqui numa sexta-feira à noite, reunidos para refletir um pouco sobre isso. Acho que, nossa, eu divaguei aqui um pouco, mas era a brisa que eu estava pensando quando estava revendo o filme. Boa noite.
Sou o Hugo, do primeiro curta, do primeiro batinho que passou, apesar de não ter sido feito depois, né? Do seu foi feito primeiro. E eu acho que o meu processo foi muito parecido com o seu, né? De ter essa retomada de uma raiz ancestral. Veio muito a partir de diversas reflexões, diversos acontecimentos na minha vida. Uma vez eu estava em São Paulo e eu estava conversando com a Kemi sobre a questão de ancestralidade, e ela estava comentando sobre a espiritualidade okinawana na vida dela e como que isso molda a visão dela de mundo. E eu comecei a me questionar assim, qual é a minha ancestralidade, né? Espiritual. E a primeira coisa que eu pensei foi, talvez seja budista, né? Eu sou nipo-brasileiro. E logo depois eu conversei com a Paty, ela me apresentou um conceito chamado auto-orientalismo, né? Essa ideia de a gente talvez fabular um passado ancestral, tentar retomar raízes que talvez estejam vinculadas a uma ideia, uma noção que a gente, enquanto asiáticos não continentais, acaba tendo de uma terra ancestral. E aí eu fui pensar realmente que na minha família não tem ninguém que é budista, e a pessoa mais próxima, assim, de uma cultura ancestral mesmo, seria a minha avó, minha Batian de Valença, por parte de pai. E eu fui tentar rememorar, assim, a minha infância com ela, e as memórias que eu tinha era da minha avó sentada num tronco, fumando um cachimbo, incorporando um preto velho. E eu fiquei assim, não, então não é budista, né? Depois eu descobri que, enfim, a corrente espiritualista dela, que não chega nem a ser uma religião de fato, faz um sincretismo com o budismo, sim. Descobri que meus bisavós vieram para o Brasil como budistas e aqui foram catequizados para o catolicismo. No tanto que quando a minha avó fala que a mãe dela queria internar ela no hospital psiquiátrico por ela supostamente estar louca, é muito por conta de uma crença católica, assim, de achar que era, enfim, coisas da cabeça dela. E eu acho que eu tive um processo, essa coisa de adolescente, de tentar se afastar um pouco da família, achar que tudo que é mais velho é meio careta. E eu acho que eu aprendi muita coisa, assim, que eu podia ter aprendido. Muitos processos que eu tive posteriormente, eu já poderia ter passado de uma forma muito mais leve se eu tivesse sentado algum dia e conversado com a minha Batian sobre as coisas, né? E muito recentemente que eu fui retomar esse contato com ela, né? Tem a questão da distância, que a minha avó é de Valença, eu sou de Niterói. Não é tão distante assim, são 3 horas de viagem de carro, mas por questões também de faculdade e trabalho é um pouco complicado de ir lá constantemente. E eu comecei a ter esse contato de novo com a minha avó, e eu passei ano passado por um período muito difícil, assim, eu fiquei com a saúde muito debilitada, e quem me curou foi minha avó, sabe? Então eu devo muita coisa a ela, porque foi a partir de um processo espiritual de cura que eu consegui melhorar, né? E foi por isso que no poema inicial eu falo que no último instante recorri a ti, né? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu tive esses problemas foi ligar para minha avó, e ela falou, vem para cá que a gente vai cuidar disso, né? E ela fez todo o ritual que ela faz, de incorporação, mesmo estando com quase 90 anos e não está conseguindo mais incorporar certas entidades de fato, isso é algo muito cansativo, além dela ela tinha acabado de fazer uma cirurgia. Então foi um processo muito forte, assim, intensificou muito a nossa relação. E eu acho que eu tive esse privilégio muito grande de quando eu me toquei de retomar esse contato com as minhas raízes. A minha avó ainda está viva, né? Muitas pessoas não têm essa possibilidade de conseguir entrar em contato com a ancestralidade na fonte dela, né? Inclusive, no próprio poema inicial eu falo, né? Com a tua morte poderia especular a vida, mas por que eu não tentar preservar essa memória, tanto dela quanto da espiritualidade dela, porque é parte de uma cultura muito oral, então não tem escritos sobre, no cinema, né? Que é a minha área, a minha expressão artística. E o filme acaba sendo sobre ela e sobre mim também. É a minha busca, é o meu processo e ao mesmo tempo é o meu encontro com tudo isso. Eu acho muito interessante como
Todas as obras aqui apresentadas, elas partem do mesmo lugar, que é a busca pela ancestralidade, e ao mesmo tempo elas escolhem trajetórias muito distintas, né? A trajetória que eu fui foi pela trajetória da espiritualidade, a da Mari foi da culinária, sobretudo, e enfim, eu acho isso bonito, de pensar que nossos processos eles são individuais ao mesmo tempo coletivos. Eu acho que é um pouco disso. Você quer falar? Eu acabei de falar. Legal. Então, eu queria fazer uma pergunta agora que tem a ver um pouco com a nossa formação enquanto artista racializado, que, enfim, às vezes não é só tratar de temas e de corpos, mas da linguagem e da estética que a gente escolhe usar. A gente acaba sendo a própria referência, muitas vezes, da nossa própria geração, né? Tem um monte de gente que a gente conhece aqui na mesa também já. E é isso, assim, eu queria que vocês falassem das escolhas estéticas, se elas têm relação com o tema, se vocês buscam propor novas estéticas não brancas, que às vezes a gente reproduz também sem perceber, porque também é o que está aí, é o que mais a gente vê e recebe, enfim. Acho que a gente não precisa seguir nenhuma ordem, quem quiser falar. Para mim, o processo de criação do Batian foi um processo de repaginação desse negócio de vamos tentar ver o mundo e, no meu caso, o cinema, a partir de olhos não tão colonizados, assim, principalmente do lado puxando para um lado branco, assim, né? E eu estava ainda num processo muito de tentar encontrar isso no Japão, que é uma coisa que hoje eu já revejo muito, mas que me ajudou muito a ter isso de uma imagem, no caso, de uma diretora japonesa que fosse lá e conseguisse fazer o filme, que é uma coisa que você não consegue ver aqui no Brasil tão frequentemente. A gente até tem várias, na verdade, relevantes, mas que no livro de história você não vai achar. Então, eu tive que recorrer a isso, e a minha diretora, que foi o alvo no Batian, foi a Naomi Kawase. Os filmes maravilhosos que ela fez sobre a avó dela. Exato. Dá pra ver aqui o porquê que o nosso filme tem essas similaridades, que foi a mesma referência. Mas, pra mim foi isso, assim, de ver que essa intimidade que elas tinham, que ela passava pelo dispositivo, assim. Porque às vezes quando você coloca uma câmera na frente de uma pessoa, ela transforma o relacionamento. E era justamente isso que eu não queria ter tanto, assim. É claro que isso vai acontecer, é uma das regras do cinema, é meio que isso que acontece. Mas eu queria tentar trazer o mais próximo possível daquela risadinha que ela dá quando ela olha pra câmera. Eu queria aquilo. E foi muito difícil. Até que o filme não consegue chegar tanto aí, eu acho. Mas a Naomi Kawase, ela conseguiu trazer isso de uma maneira muito forte e foi muito bom isso de ver que ela é uma mulher amarela que agora, tipo, cinema japonês, você não consegue não citar Naomi Kawase na atualidade. E sei lá, mirar assim alto é gostoso assim também, ver que você pode tentar, assim, sabe? É isso. Uma das minhas referências foi a Naomi Kawase, também no filme Nascimento e Maternidade, sobre a avó dela, mas, sim, eu não sou muito bom em teoria de documentário, então não pensei em dispositivo. Eu falei, vamos filmar, e a gente viajou uma semana depois para filmar, filmamos em 2 dias, e o que eu pensei inicialmente foi, vamos tentar com a câmera, se não der certo a gente pensa em outra coisa. Mas minha avó ficou tão confortável, eu olhava para a câmera constantemente, conversava com a câmera, eu fiquei até... lida melhor com a câmera do que eu mesmo, assim. E, enfim, mas uma das coisas que potencializou a linguagem do filme
foi com uma amiga minha fazer a produção, ela acabou não fazendo, e eu estava falando mais ideias, assim, eu estava querendo ir para um caminho mais seguro de documentário, assim, dentro de uma linguagem um pouco mais hegemônica, norte-americana. E foi até engraçado, eu fiquei até meio mal na hora, mas ela disse assim: Hugo, você realmente quer fazer um filme com uma estética que depois que você terminar de gravar, você não vai gostar, vai ficar enchendo meu saco falando que odiou o filme? E eu falei, tipo, realmente, né? Aí ela disse: então pensa numa outra estética que seja pessoal, não tenta fazer um filme que você se afaste tanto da sua avó, que é um filme sobre você também, é um filme sobre a sua busca. E nessa uma semana antes da viagem para Valença, eu comecei a pesquisar materiais e o primeiro material que eu reli assim, foi a introdução do Cinema da Poesia, da Rosa Maria Martello, que é uma poetisa portuguesa, e lá tem um trecho do poema do Herberto Helder, né, chamado, que ele diz que todo poema é um filme. E pensei nessa relação minha com a literatura, com a poesia e com o cinema. E nessa introdução, a Rosa Maria Martello ela vai defender que os poemas são um filme porque também são imagens em movimento, né? Então, antes mesmo de eu gravar o filme, eu escrevi o poema inicial, que a ideia era produzir imagens em movimento, por isso que não tem imagens, assim, era o próprio poema ter esse potencial de produzir essas imagens e, enfim, trazer um pouco de uma pessoalidade, porque eu optei por não aparecer no filme mesmo, nos planos dos filmes, apesar de ter minha voz. E entrei em contato com um texto da minha orientadora sobre documentário brasileiro contemporâneo, que ela vai analisar a partir dos afetos e dos excessos, né? E depois, novamente, eu tomei o Herberto Helder, quando ele vai falar que o que importa para a poesia é o tempo, né? E o espaço é a metáfora do tempo. Então, comecei a pensar na geografia enquanto uma geografia tanto em termos de pensar diáspora, como em termos também de pensar corpo, né? O corpo enquanto uma geografia possível, a casa enquanto uma geografia, onde a minha avó vive a maior parte do tempo, né? E dentro disso, pensar também o corpo enquanto marca de racialização, né? Por isso tem uns planos que passam pelo corpo dela. Queria que tivesse, mas por conta de lente, assim, que a gente não tinha, queria planos mais próximos do olho, né, que era o elemento mais racializante do fenótipo amarelo. E eu acho que em termos de linguagem foi um pouco isso, assim, que eu pensei, mais com um viés da poesia portuguesa, do Herberto Helder especificamente, e uma referência do Naomi Kawase também, né? Porque a Naomi Kawase ela tem o primeiro plano, ela passando pelo corpo nu da avó dela, que eu associei também essa questão das geografias dos corpos. E foi um pouco disso, assim, eu acho. Eu não tenho tantas referências assim cinematográficas, então que eu comecei a ter elas quando entrei no curso mesmo, então eu acho que no DIV eu acho que eu fui... A primeira referência, assim, oriental que eu vi foi o Ozu, que tem uma... enfim, a ideia dos planos vazios, da passagem do tempo no espaço, porque geralmente no cinema ocidental a gente vê muita ação toda hora, e o plano tem que ser justificado pela ação e pelo que está acontecendo e a narrativa. E quando eu pensei no DIV, eu queria mais essa ideia do tempo. Eu acho que isso aparece pelo fato de eu colocar uma mulher coreana de Hanbok, que desaparece também, que tem essa relação do tempo e do espaço, que eu acho que é uma virtude do cinema, de poder sobrepor os tempos e tal. E, enfim, o Ozu, assim, a referência, e de resto foi meio... tô vendo tanta gente fazendo coisas, assim, tão diferentes, falei... Enfim, acho que eu vou colocar, vou ir por esse lado também. Eu lembrei agora também que uma referência importante foi ler uns textos que falavam sobre realismo fantasmagórico,
que tipo, tem toda uma escola de filmes no leste asiático, assim, que brincam com isso, de tipo, essas aparições no tempo presente e tal. Eu não sei muito mais o que falar. E é isso. Falando assim, como quadrinista, eu acho que, inclusive, acho que é uma coisa muito incomum com os quadrinistas da minha geração, porque eu e a Ing, sempre que a gente fala sobre referência, a gente cai nisso, que a gente cresceu numa geração totalmente influenciada pela arte pop coreana, pela arte pop japonesa, né? Eu não tinha nenhuma identidade, tipo, nenhuma referência do que seria identidade cultural coreana quando eu era criança. Então, para mim, era um pouco um refúgio, como era popular a arte japonesa. Eu comecei a desenhar por causa de mangás e animes, na verdade. Então, de certa forma, eu sempre fui influenciado pela arte que estava em vogue na Ásia, pelo menos no Japão. Agora, quando assim, eu era aquela criança que só desenhava mangá, tá? Basicamente é isso que eu quero dizer. E com o passar do tempo que eu fui começando a ter outras referências. Mas assim, pulando bastante no tempo agora, tipo, beleza, mangá é o motivo pelo qual eu comecei a ser artista e pelo qual eu comecei a fazer quadrinho. Só que eu comecei a achar importante ter uma linguagem pessoal. Eu sempre me enxerguei como um artista autoral. Eu sei que eu não queria necessariamente fazer a arte de nenhum estilo que já existia. Eu queria tentar desenvolver a minha própria linguagem. E foi uma época onde eu também acabei muito influenciado pela raiz budista da minha mãe. A minha mãe, ela de fato foi monja. Eu fui batizado no budismo. Ela até viveu um tempo em templos, e eu vivi com meu tio nessa época um tempo. Então, a minha relação com o imaginário budista existia desde criança, e ao mesmo tempo, igual a minha etnia, eu era meio que a única criança budista que eu conhecia, assim, então eu tinha meio vergonha de falar sobre isso em público na época. Tanto que os 3 olhinhos que existem até hoje, eles são uma referência tipo, muito clara do terceiro olho, que vinha do hinduísmo e do budismo, pelo menos na minha imaginário de criança, era muito como eu imaginava uma entidade e uma evolução espiritual. Quando eu estava na faculdade, eu estava desenvolvendo um estilo, eu me percebi muito influenciado pelos próprios contos budistas, que sempre botam o Buda como um personagem, uma reflexão muito pessoal, né? Sempre tem a ver com uma introspecção, e eu acho que é por isso que meu trabalho foi seguindo um caminho autobiográfico, na verdade. Então, com certeza eu tive influência de mangás e do budismo em tudo que eu faço, basicamente. Essa vai ser a última pergunta e a gente vai abrir para o público. Vai ter acho que meia hora de pergunta, né? Eu estou um pouco confusa com essa parte, mas eu vou tentar. As 2 perguntas aí respondem. Não, mas é porque eu tenho uma dificuldade com palavras e às vezes elas se embolam, então eu vou tentar fazer isso dar certo. A gente vê que tem algumas diferenças que passam pelas diferentes migrações que a gente teve, né? A japonesa ela passou veio umas décadas antes, e a língua é um desses fatores que acho que mais pulam, né? Que a gente percebe que está bem estampado. E aí, para pensar sobre ancestralidade, identidade amarela, como é que vocês acham que esse processo de entender as nossas diferenças, mas também entender um objetivo em comum, pode ser o pontapé inicial e andar junto com a pesquisa para entender o nosso lugar na sociedade brasileira? Deu para entender isso? Como eu disse, eu estou começando nesse processo, e essa coisa, a gente ficar ouvindo essas histórias e, tipo, acho que vários de nós, assim, teve essa fase de querer se distanciar da cultura, tipo, porque por causa de bullying e tal, eu me recusei a aprender coreano numa época. E, enfim,
acho que quando eu comecei a entender que eu não era branca, era amarela, eu buscar a história e tal, isso acaba, tipo, me ajuda a me entender como indivíduo e também, tipo, entender como seria esse meu lugar e também, tipo, como a partir disso eu me relaciono ou posso fazer algo em relação ao meio em que estou inserida. Então, tipo, mas respondendo a pergunta, tipo, você se entender, tipo, te dá mais certeza das suas ações e do que você pode transformar ao seu redor. É complexa essa pergunta aí, né? Falando em diferenças e similaridades, eu acho, tipo, eu nunca vou esquecer quando eu descobri que, tipo, meus avós foram ajudados pela colônia japonesa, sabe? Seja com doação de sapato ou, tipo, com contatos para eles conseguirem montar a frutaria. Porque isso é muito a coisa clara de que, tipo, eles obviamente tinham culturas diferentes. Os meus avós, inclusive, tinham vivido sob uma cultura que foi subjugada à cultura japonesa, então eles provavelmente tinham sentimentos sobre isso. Mas quando eles se viram aqui como imigrantes, meio que teve essa sensação de... Qual é a palavra? Tipo, como uma comunhão, sabe? Tipo, eles estão passando por coisas que nós passamos ou que nossos antepassados passaram. Eles também são, tipo, do leste asiático e teve essa ajuda. E eu acho que isso diz muito sobre como, tipo, mesmo com as diferenças, a gente tem, tipo, muita coisa em comum de vivência e que permite que a gente dialogue junto. Mas óbvio que tem diferenças. Eu acho que, falando como um descendente de coreano, eu acho que a principal é que pra gente é muito mais recente, né, a imigração. Então a minha mãe, de fato, ela é coreana. Meu avô e minha avó eram coreanos e eles não tinham... não conseguiam falar o português, e essa barreira de linguagem me marcou muito na minha criação, até tipo o afastamento que eu tive com a cultura quando novo. E eu acho que também o fato da minha mãe não ter casado com uma pessoa coreana, isso ter tido um impacto na família que teve na época, também tem a ver com a imigração ser muito nova. Então acho que são coisas que eu não sei se todas as famílias passam, mas eu acho que de certa forma devem passar também. Aí eu acho que é basicamente isso. Eu acho que a gente está falando abertamente sobre uma coisa, é uma conversa meio nova, assim, sabe? Tipo assim, não é um assunto novo, mas a gente está falando, está reunido aqui hoje, está trocando essa ideia até sobre detalhes, tipo essas diferenças culturais. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que festejar, que a gente está conseguindo meio que fazer. E cultura, de certa forma, é construída com o tempo, né? Então eu acho que à medida que gerações passam, o que significa necessariamente ser asiático brasileiro como brasileiro vai ficar mais claro com o tempo. Bem ou mal, talvez a gente acabe tendo que tocar em assuntos que sejam bem introdutórios, principalmente para quem não é asiático, por um bom tempo ainda, até as pessoas de fato absorverem tudo e a gente também conseguir revisar tudo para pular para assuntos mais complexos. E à medida que o tempo vai passando, a gente também consegue ver com mais clareza o que foi feito anteriormente e tirar a nossa própria conclusão, igual você comentou sobre os projetos anteriores, né? Então acho que vai ser um processo constante, a gente querendo ou não, vamos ter que estar sempre trabalhando sobre isso, com certeza. Eu acho que a gente tem um lugar muito confortável como pessoas amarelas dentro da sociedade e às vezes a gente precisa desse reavivamento, assim, de perceber que nós não somos aceitos 100%, assim, nós somos pessoas socializadas e eu acho que esse momento que a gente está vivendo um pouco agora, por exemplo, com essa pira do coronavírus, que está sendo extremamente xenofóbica, e eu acho que toda essa pira de entender a sua ancestralidade, ela está, pra gente, intrinsecamente relacionada à racialidade
E a gente não pode achar que a gente, descobrindo isso, entendendo quem nós somos, a gente está inventando a roda. Tipo, a pesquisa, tipo, o avanço teórico sobre racismo, ele é feito por pessoas negras há muito mais tempo do que nós. Ele é muito mais estudado do que nós, então para nós é uma coisa recente, principalmente aqui no Brasil, mas a gente tem toda essa base já teórica do que a gente pode entender melhor. E justamente esse momento de você entender quem você é e você entender que você é uma pessoa racializada, ele tem que vir de uma consciência antirracista, não somente com pessoas amarelas, mas com pessoas negras, com pessoas marrons, com todas as pessoas racializadas, porque não adianta só você ter um pensamento antirracista que só acontece com você. Então eu acho que a gente tem essa possibilidade, essa felicidade pelo menos, de converter isso em arte. Porque é uma luta que é muito difícil você travar, essa palavra, todos os dias sendo uma pessoa racializada sozinho. Mas a gente pelo menos tem essa dom, arte, sei lá o que exatamente mas essa vibe de fazer algo que pode contaminar e pode ajudar e pode iluminar outras pessoas de alguma maneira. E eu acho que sempre na cabeça a gente tem que ter esse pensamento de que a gente não está inventando a roda e de que se a gente for falar de quem nós somos e tratar sobre racialidade, a gente tem que entender que tem que ser antirracista, não dá pra fingir que a gente está numa bolha. Eu acho que, sei lá, é um pouco nessa pira que eu tenho de a gente entrar nessa nova onda, assim, de pegar essa vibe de vamos produzir o que a gente está sentindo agora e como a gente está crescendo, não achar que a gente está revolucionando nesse sentido, assim. Mas, de certo modo, estamos revolucionando em outras maneiras. Nossa, agora eu fui abstratíssima. Eu acho que o movimento ele é muito recente, né? Não que não existissem outras pessoas falando sobre isso em outros instantes. Eu acho que é preciso a gente ter um respeito muito grande pelos que vieram antes de nós, não só os outros grupos étnico-raciais que estão debatendo raça há muito mais tempo, mas também aqueles que começaram a pensar, a recuperar essa memória muito antes da gente, né? Porque, por mais que não tenha tanto material voltado para questões amarelas em torno de raça, né? Pensando de uma forma mais crítica dentro do meio acadêmico, existem, né? Existem outras pessoas que fizeram um cinema asiático brasileiro bem antes da gente, né? E entender, enfim, você disse que nós não somos pioneiros em nada, a gente começa a se organizar e a gente precisa começar a pensar em estudar a dinâmica racial, étnico-racial nas comunidades amarelas também a partir da visão que se tem sobre diferentes grupos étnico-raciais amarelos, né? Porque o nipo brasileiro ele não é tratado da mesma forma que o imigrante chinês, por exemplo. Então, tem questões de direito histórica, né? Principalmente voltado ao Japão em relação aos outros países do leste asiático. Por mais que a gente tenha muita vivência em comum, porque, enfim, geralmente não fazem uma diferenciação muito grande, geralmente colocam todo mundo na caixinha do japa, né? E a gente, quando a gente demarca de onde a nossa ascendência, eu acho que há um tratamento diferente. Então, é preciso que a gente comece a tentar entender essas diferenças, caminhando para semelhanças também, o que une a luta como um todo, mas tomar um pouco de cuidado também de colocar todo mundo no mesmo saco, sabe? Né? Eu começo a me questionar, por exemplo, dentro do grupo leste asiático, se a minoria modelo se aplica aos imigrantes chineses recentes, né? Se essa invisibilização em termos do trabalho análogo à escravidão, eu falo muito da perspectiva do Rio de Janeiro, que é muito grande, a quantidade de escravos urbanos que são imigrantes chineses, se esse mito está contemplando
essa parcela que está sendo esquecida, só está invisibilizando questões que não são debatidas porque se pensa nesse asiático brasileiro ideal e tudo mais. Então a gente precisa começar a fazer uns recortes, e eu acho que é importante começar, sobretudo dentro das nossas próprias comunidades mesmo, tentar entender o nosso processo e a partir dele, posteriormente, não sei daqui a quantos anos, tentar também, que se a gente começa a pesquisar nossas próprias comunidades, a gente começa a entender o nosso lugar de fala, o nosso lugar de escuta, né? E começar a abrir um diálogo com esses outros grupos étnicos amarelos para conseguir entender o que perpassa as questões mais particulares de cada grupo e, a partir disso, começar a criar um vínculo, entender o que precisa ser mudado, enfim, porque eu ouço muito, por exemplo, já ouvi, né? Eu me afastei um pouco da comunidade Nikkei, mas muitos nipo-brasileiros falam muito mal de chineses, assim, não, a gente é limpinho, eles são sujos. Então a gente tem que começar também a pensar e desconstruir isso dentro das nossas próprias comunidades, na medida do possível. E eu acho que é isso, entender os privilégios e as nuances que existem. Eu acho que parte um pouco disso, não sei se eu respondo a pergunta exatamente. Obrigada. Agora a gente vai passar para as perguntas do público. A gente tem 20 minutos. Mas ele é meio... Eu posso ir pelos cantos. Não, Obrigada por apresentar o trabalho de vocês. Acho que tarde, desculpa, o trânsito paulista, mas desculpa. Eu fiquei pensando, fazendo uma reflexão sobre todo o trabalho artístico de pessoas asiáticas no Brasil, e eu fiquei pensando o quanto passou muito por olhar para a imigração, entender o papel dos imigrantes no Brasil, entender essa jornada, ter uma coisa da busca para a retomada dessa ancestralidade, e aí passa pela busca da identidade. E aí eu fiquei pensando como é que a gente evolui essa conversa, como é que vocês pensam até na evolução do trabalho de vocês. Você comentou sobre a luta, o papel do asiático na luta antirracista. Eu acho que é uma coisa que também, coincidentemente, todo o trabalho de vocês tem uma coisa da mulher, né, do papel da mulher. A gente não fala tanto, não ouvi pelo menos tanto dessa interseccionalidade, né, mulher e asiática, como é que vai, por isso a coisa do trabalho também que você falou, como é que vocês acham que vai evoluir o trabalho de vocês até olhando o desenvolvimento do trabalho brasileiro asiático aqui? Eu acho que aí é uma das coisas, pelo menos no meu filme, que eu sinto que vem do datado. Que é aquela primeira fase de quando você está ainda pós-negação de que sou amarelo, é o momento, eu sou amarelo, então eu vou reconhecer isso, que eu tenho essas raízes, e você se limita a ser só essas raízes. E é um processo muito pesado, para mim foi um processo bastante solitário, de achar que você se resume a isso. E o processo vai à terapia é muito bom, de você entender que você é um ser humano complexo, que isso é só uma questão. E é exatamente, eu sinto que isso seria um reflexo de um filme feito agora, por exemplo. No meu caso, de alguma coisa de ver, e pra mim é esse o processo como roteirista, de criar personagens amarelas, de ver que não é que elas são a japonesinha, a chinesinha, a coreaninha, não é isso. Ela é uma pessoa complexa, assim como todas as pessoas amarelas são. E eu acho que aí nesse caso de ver, por exemplo, a junção do feminismo asiático, para mim foi muito importante nesse aspecto, assim, de perceber, mesmo essa visão do feminismo que é mainstream hoje, que você vai ver o filme da Emma Watson, é isso, mas é um feminismo branco, é um feminismo que coloca as pessoas, que fala, não, as mulheres têm que se juntar, todas têm que se unir, porque contra o homem. As mulheres querem trabalhar, é isso. E a gente tem que entender que a racialidade está intrínseca nisso, né? O feminismo não dá para achar que é uma única coisa, igual o Hugo estava falando agora, que não dá para achar que a nossa pesquisa sobre a racialidade amarela é uma coisa só. E eu acho que isso vai refletir com o tempo, conforme a gente também vai evoluindo esses nossos discursos no conteúdo que a gente produz.
Pelo menos é essa pira que eu sinto agora, assim. Você estava comentando também sobre essa coisa do datado, né? Eu lembro que eu gravei o Perigo Amarelo nos Dias Atuais em fevereiro de 2018 e ele ficou pronto no final de 2018 e já tinha muita coisa que já tinha mudado. E na época eu fiquei, nossa, vou lançar um filme datado já, né? Mas depois eu fui percebendo que era muito importante, que é sinal que está crescendo, né? Eu acho que, e aí fazendo uma crítica, uma autocrítica também, a gente precisa, a gente não pode, como é um movimento muito recente, a gente não pode chegar com muita certeza. Eu acho que é perigoso esse lugar da certeza absoluta, não é isso e acabou, porque, enfim, a realidade é que muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem ferramentas teóricas ainda para conseguir falar, por exemplo, do nosso lugar na luta antirracista, até o próprio debate racismo, xenofobia, discriminação racial, sabe? É um debate ainda, e é ok, assim, a gente não ter certeza, porque é importante que a gente comece a estudar um pouco esses processos, esse processo de pesquisa que não necessariamente precisa estar envolvido no meio acadêmico, mas pode ser um processo de pesquisa individual, tanto através dos clássicos sobre essa questão, tanto através dos textos que a gente está produzindo agora, e começar eu vou roubar uma fala da Kemi no documentário, né, que ela fala que a gente precisa ter autocrítica constantemente e que escrever um negócio, produzir um negócio e poder chegar no futuro e falar eu errei também, e isso não tem problema, sabe? Não ficar batendo na tecla. Não fui tão, eu fui mais o Weber. E não ter esse problema de assumir também e pensar que é uma coisa que é construída coletivamente, né? Eu acho que um grande problema que eu vejo assim nas militâncias, não só a militância asiática brasileira, mas no geral, é tipo eleger certas pessoas assim para falar ser porta-voz. Isso não existe, né? Se um movimento ele é coletivo, não existe tipo, assim como a gente não pode se ver como precursor, a gente também não pode se ver como um porta-voz de alguma coisa, né? Até porque a gente está começando. É óbvio que a gente tem que respeitar os que vieram antes falar, mas muita coisa a gente pode questionar também. E eu acho que parte um pouco desse processo. Acho que se a gente seguir esse caminho de construção de um debate, né, sem ficar assumindo com muita certeza coisas que a gente não tem como assumir agora, e criando laços de uma solidariedade antirracista também, porque criar esse diálogo entre outros movimentos étnico-raciais minoritários no Brasil, eu acho que a gente consegue chegar em outros lugares, e eu acho que é interessante também, uma coisa que eu estou pensando muito ultimamente, utilizar um pouco desse privilégio da minoria modelo mesmo, porque se a gente for pensar, a gente ocupa muitos espaços, né? A gente está no meio acadêmico, a gente está nas áreas clássicas profissionais, abrir portas para esse debate, mas também não só trazendo a questão amarela, acho que esse laço de solidariedade é trazer outros trabalhos assim, de outras lutas e fazer dialogar, sabe? Dialogar e ver o que tem em comum, o que não tem, até onde eu posso ir, até onde não é tão bom eu ultrapassar um limite. Eu acho que é um pouco disso, a minha perspectiva atual também pode mudar com o tempo. Sendo honesto, assim, para mim, essa é literalmente uma questão que eu tenho muito com o meu trabalho e que eu não tenho nenhuma resposta, na verdade. Porque, pessoalmente, eu passo muito por um lugar de um sentimento de... Qual é a palavra? É como se você sentisse que você é uma fraude um pouco, sabe? Essa sensação, quando você tem, tipo... Síndrome do impostor, exatamente. Porque, às vezes, subliminarmente, o pensamento que me vem é tipo, o quão coreano eu sou para produzir uma coisa que é de fato representativa de alguma forma, sabe? Desde o começo eu sempre tentei me botar num lugar meio humilde e
até por isso que meu trabalho, principalmente em quadrinho, tem menos afirmações minhas sobre o caso e mais é tipo uma amostra de experiências, porque daí tipo não tem muito como tirar a verdade, porque é só coisas que pessoas passaram, sabe? E coisas que pessoas sentiram. E daí as próprias pessoas podem tirar a conclusão de tipo de onde isso vem, do que eu me tornar sem querer alguém que está ditando o que é ou não é, sabe? Na verdade eu sinto que eu tenho muito mais a aprender. Desde que eu comecei a trabalhar sobre questões raciais, eu muito mais aprendi com pessoas que tipo estão pesquisando na área acadêmica, que têm referências acadêmicas muito mais antigas. Porque sinceramente quando eu comecei, eu sabia pouco, além de tipo que era uma questão que estava me deixando muito sufocado, assim. E que a partir de agora a gente vai meio que tentando achar rumos de trabalho e pesquisa, sabe? E a gente não sabe onde eles vão dar. Tipo, na Tatu eu tento estudar arte coreana para me aproximar do próprio imaginário de arte dos meus avós. Eu tento entender o que era o Minhwa, eu tento entender o significado do Tigre para a cultura, para me aproximar de uma cultura que eles estiveram inseridos, mesmo que na verdade eles provavelmente tinham outras nuances de época por causa da guerra e outras coisas. E eu acho que isso vai ser constante para mim. Eu acho que eu nunca vou sentir que eu tenho um trabalho verdadeiramente representativo, de forma 100%, ou que eu estou num lugar de como uma figura de autoridade, assim. Talvez isso nunca aconteça. Agora, ouvindo os falas, tipo, quando a Mari fala que a gente tem esse momento, logo depois que a gente assim, nossa, eu sou amarela, eu vou falar sobre isso e a gente tem essa oportunidade, é a primeira vez que a gente vai falar sobre a gente mesmo, sobre nossas vivências com o nosso olhar, mas eu acho que isso é importante porque essa parte do processo, mesmo que ele fique datado, tipo, é o que eu falei de, tipo, o que eu acredito, né, de tipo, você ter certeza de quem você é enquanto indivíduo, é também ter certeza que seu olhar é válido sobre isso. E aí o que eu penso para, tipo, exemplificar isso é, por exemplo, Parasita, não sei se vocês assistiram, mas é tipo uma produção coreana, mas tipo é universal, assim, ele faz uma crítica sobre tipo desigualdade social e tal, e é tipo uma história que emociona e que você se sente conectado a ela, você não precisa ser asiático para entender, tipo, mesmo que seja uma cultura outra que esteja sendo representada. Então, tipo, eu acho que o trabalho tem que caminhar isso para, tipo, afirmação de outros olhares, autoafirmação de outros olhares para a gente poder falar de qualquer tema que seja, sabe? Tipo, e eu acho que é isso. Acho que é para isso que tem que... Dá tempo só mais uma pergunta. Olá. A gente falou um pouco sobre relacionamento entre gerações. Recentemente, Bolsonaro criticou uma jornalista que publicou um livro sobre, enfim, bastidores do governo. Ele chamou essa jornalista da Isoyama de japonesa. O que a gente pode fazer para, sei lá, enfrentar um pouco essa apatia de gerações, que eu sinto pelo menos, de gerações mais velhas que a gente, porque parece que esse diálogo sobre racismo está muito focado nos mais jovens, de fato, né? O que a gente pode fazer na prática para melhorar isso e conseguir dialogar melhor? Questão complexa, né? Como eu disse, a gente ainda está aprendendo um pouco sobre os processos para conseguir levar um debate mais aprofundado e com mais ferramentas teóricas mesmo. E pensar, eu acho que eu penso que o meu trabalho ele começou a fazer sentido quando eu vim entrando na minha casa, assim, quando eu vi a minha mãe racializando pessoas brancas. Quando ela viu, não, foi um branco que fez isso. Quando antes ela falava assim, foi um brasileiro, sabe? Então, eu acho que é muito difícil a gente construir esse diálogo com uma parcela da comunidade, falando da comunidade Nikkei brasileira, que é a minha realidade, que não são só pessoas mais velhas, são
pessoas mais novas também, que compram um pouco esse discurso, a gente tem que entender isso, que eu acho que é um desafio muito maior do que dialogar com pessoas de outras gerações, é dialogar com pessoas da nossa geração que têm um acesso à informação, que estão inseridos nesse debate, que é bem atual, e continuam reproduzindo esse estereótipo da minoria modelo. E é muito mas voltando para a questão das pessoas mais velhas, eu acho complicado a gente tentar ter uma militância emocionada de criar embate o tempo inteiro, falar agressivamente, falar, não, você está falando isso, você é aquilo, porque eu não acho que isso constrói diálogo, né? E também eu penso muito que, por exemplo, é muito complicado para mim, enquanto uma pessoa LGBT, entrar num espaço nipo-brasileiro que tem uma LGBTfobia muito enraizada e falar sobre coisas e, obviamente, não vou ser levado a sério, né? Então, acho que os heterossexuais deviam fazer alguma coisa também, começar a se movimentar e abrir esse diálogo. Gente, eu vou falar aqui rapidinho, muito rapidinho, vou tentar ser muito rapidinho mesmo. Mas eu acho que essa última pergunta foi muito interessante, porque a gente tem sim uma demografia aqui. Tem uma idade, um limite, que muitas poucas pessoas aqui vão ter mais de 40 anos. E eu acho que mas é sintomático, mas eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre pessoas mais velhas das nossas comunidades, porque a gente também tem que lembrar de trauma, que é uma coisa que nos espaços institucionais que as nossas comunidades têm de fato, que são as associações, o Bunkyo, são as igrejas, que a gente teve essa oportunidade, ao contrário de pessoas negras e indígenas desse país, a gente teve essa oportunidade de criar comunidades, criar instituições. Então a gente tem espaços institucionalizados, mas que eles expulsam a questão do trauma. O Jeff Lester chegou a comentar, eu não sei quem estava na mesa que a gente teve em agosto do ano passado, em algum momento da vida, mas ele comentou que comunidades étnicas, não só étnicas, podem ser também étnico-religiosas, como no caso dos judeus, você tem comunidades que são fundadas, mantidas e lideradas por homens cis héteros ricos. Eles são os líderes das nossas comunidades. Então, eu acho que assim, uma coisa que a gente percebeu ao longo desses anos de movimentação é que o mais efetivo é a gente tentar atuar dentro dos espaços institucionais das comunidades. Se a gente quer criar um diálogo com as pessoas mais velhas, as pessoas héteros, cis, que estão na liderança das comunidades, elas dificilmente vão querer ouvir a gente, elas dificilmente vão querer abrir esse diálogo, elas dificilmente vão querer não apoiar Bolsonaro, no pior dos casos, o PSDB no melhor. Então, tem essa questão de que as nossas comunidades têm bandeiras. Elas têm bandeiras por um motivo. E o motivo, geralmente, também é que elas precisam desse apoio do Estado para poder realizar eventos e trabalhar na manutenção da comunidade. Porque ela está ocupando espaços, ela está lidando também com a política institucional. Tanto no sentido de associações e instituições da comunidade, quanto as instituições políticas do Brasil, de São Paulo, da cidade, do estado, etc. Então a gente tem que ter essa delicadeza e eu acho que a gente também tem que começar a falar, eu pessoalmente odeio instituições políticas brasileiras, eu odeio o Estado-nação. Mas, enquanto a gente existe na sociedade que a gente existe, enquanto se mantém esse formato, a gente também vai ter que começar a entrar na questão de candidatos que a gente lança, seja das comunidades ou que saibam da existência das nossas comunidades. Porque a maioria dos candidatos que tem essa, mesmo que uma noção periférica na vida deles de que a gente existe, eles levantam bandeiras de direito. Então, eu acho que também é o diálogo, né, o diálogo tão quebrado dos nossos líderes, das comunidades, com as políticas de esquerda.
E existe todo esse problema de comunicação. Eu acho que é justamente, pelo menos eu conheço pessoas da comunidade okinawana que são jovens, que estão na instituição, estão dentro da associação, estão fazendo de tudo e disputando espaços. Mas eu acho que é muito isso, a questão das instituições, e que se a gente pode, a gente tem que atuar nisso. E ser homem cis hétero ajuda muito, gente. Por favor. Obrigada, gente. Acabou. Não tem... A Júlia vai dar um recado.